Graças a Deus, bom dia, povo de Deus, ótima quinta-feira para todos vocês. Eu vou chegando aqui agora para te desejar uma ótima quinta-feira com muita paz, muita saúde, muito livramento, que você já comece esse dia cheio do Espírito Santo. Os relógios marcam 7 horas da manhã e hoje é dia 29 de fevereiro, último dia desse mês, e você pode dizer o que desse mês? Foi difícil? Foi fácil? Mais ou menos, mas o que nós temos para hoje? Gratidão, porque sem Deus nós nada podemos fazer, porque dele e para ele são todas as coisas. Se prepare, porque nós vamos agradecer a ele nesta manhã, celebrar a ele, entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Feche os teus olhos e ore comigo neste momento. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, em sua presença eu me coloco nesta hora, meu Pai, para bendizer o seu nome, para te engrandecer. Meu Deus, muito obrigado por este privilégio, obrigado por esta oportunidade, obrigado por esta graça, obrigado por esta alegria, obrigado, Senhor, por este prazer que o Senhor nos concede, esta alegria de estar na sua presença, essa alegria de poder fazer parte da igreja do Senhor, essa alegria de fazer parte, meu Pai, daqueles que hão de herdar a vida eterna. Obrigado, meu Deus, pela vida, obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado, Senhor, pelos livramentos, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. São tantas, as vitórias são tamanhas que nós não conseguimos expressar, meu Pai, o quanto nós te amamos, o quanto nós glorificamos o seu nome. Meu Deus, nós estamos neste propósito para o nosso elevo espiritual. Nós estamos neste propósito vivendo, Senhor, e aprendendo acerca de Ti, pois a sua palavra diz, meu Pai, que nós devemos crescer e aprender mais do Senhor, crescer e aprender mais a sua graça, crescer e aprender mais o seu poder, crescer e aprender mais da tua unção, crescer e aprender mais o seu poder. Meu Deus, nós temos que compreender, ó Pai, que o Senhor é um Deus forte, é Emanuel, é fiel testemunha, o Senhor é verdadeiro, o Senhor pode tudo, faz tudo, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de prodígios. Meu Deus, neste momento purifica-nos com teu fogo, pois o teu fogo, quando vem, Senhor, ele vem para purificar toda a nossa vida. O seu fogo, quando vem, ele nos lava, ele nos purifica. Assim como o ouro é provado no fogo, assim a nossa obra é provada diante de Ti, Senhor. Nós te pedimos, nos purifique nesta hora. Existem tantas coisas em nós, meu Pai, que não te agrada. Existem tantas coisas em nós, meu Pai, que não te glorifica, mas nós queremos te pedir neste momento, nos lava completamente, nos purifica completamente, até em nós não achar lugar para a impureza. Até que em nós não se acha lugar para o engano, lugar para a mentira, lugar, Senhor, para aquilo que exalta as obras de Satanás. Pois nós sabemos, meu Pai, que ser santo é ser separado, mas essa separação, Senhor, é tão impossível se não for pelo Teu Espírito. Essa separação é tão impossível se não for pela Tua presença, pois somente o Teu Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Senhor, meu Pai, é que pode nos fortalecer com Sua graça. Somente o Senhor é que pode nos fortalecer com a Tua presença. Senhor, nos purifica neste momento, nos lava, Senhor, nos redime de toda a imundície, nos redime de todo o pecado, nos redime de toda vaidade, nos redime de todo engano. Senhor, nos redime de tudo aquilo que não te glorifica, que não te exalta. Que o Senhor possa purificar-nos neste momento, meu Pai. Que o Senhor venha olhar para nós com teu olhar de misericórdia, sondar as nossas vidas, sondar o nosso coração.
sondar a nossa mente, sondar a nossa alma. Meu Deus, nós queremos ser purificados, ó Deus. Sim, Senhor, dai-nos a santidade, dai-nos, meu Pai, a purificação. Não deixe os nossos valores serem corrompidos pelo pecado, não deixe os nossos valores serem corrompidos pelo mundo, porque o mundo passa, suas consciências também passam, mas aquele que faz a sua vontade, meu Deus, é que permanece para sempre. Ajuda nós permanecermos em santidade, ajuda nós permanecermos sendo fiéis, ainda que o mundo mude, ainda que a tecnologia mude, ainda que tudo mude, mas não deixe, meu Pai, nós estarmos desapercebidos, não deixe nós pecarmos contra Ti, não, Senhor. Segura firme em nossas mãos, nos dando o Espírito Santo, nos dando o Espírito de vida, o Espírito de verdade, o Espírito de fortaleza, nos dando o Espírito do Senhor, nos dando a graça que vem de Ti. Senhor, nós queremos ser totalmente tocados pelo Seu poder, queremos ser totalmente tocados pela Tua graça. Venha neste momento lavar o nosso coração, venha neste momento lavar a nossa mente, venha nesse momento lavar a nossa alma, pois está escrito: como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Nós estamos vivendo a era da pornografia, estamos vivendo a era, Senhor, da nudez, a era, Senhor, da mentira, estamos vivendo a era do palavrão, Senhor, de coisas obscenas, de chocarrices, de imoralidades. Estamos vivendo dias em que, Senhor, o sexo fora do casamento é louvável. Senhor, estamos vivendo dias em que a sociedade aplaude a nudez, mas despreza, Senhor, um comportamento sincero, digno de respeito. Vivemos época de inversões de valores, entre o que é certo é dado por errado e o errado é louvável como se fosse certo. Mas nós te pedimos, unge nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transbordará. Certamente, Senhor, que a bondade do Senhor seguirão a todos nós, todos os dias da nossa vida. Não deixa nós nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Não deixa nós darmos lugar ao engano, não. Não deixa nós darmos lugar a vaidade, não, porque o vinho e a sensualidade tiram a espiritualidade, mas que nós possamos ter o brilho do Espírito Santo, que nós venhamos ser diferentes de Moisés. Moisés colocava um véu no rosto por causa da unção, mas nós, com o rosto descobertos, queremos resplandecer a glória do Senhor. Meu Deus, que no andar desta mulher, no falar desta mulher, no andar deste homem, no falar deste homem, no andar desta pessoa, no falar desta pessoa, o Espírito do Senhor se mova, o Espírito do Senhor se apodere desta irmã, o Espírito do Senhor se apodere deste homem, usando, ungindo, capacitando, fortalecendo, renovando-nos, ó Pai, pois está escrito: em todo tempo sejam alvas as vossas vestes e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Não deixa faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Não deixa, meu Pai, faltar a unção sobre as nossas vidas. Não deixa faltar, Senhor, o poder sobre nós. Meu Deus, tem misericórdia, tem de compaixão da minha vida, tem de compaixão da vida desta mulher, tem de compaixão da vida deste homem. Meu Deus, que o Senhor venha hoje nos encher do Espírito Santo, que o Senhor venha derramar sobre nós o teu poder.
a tua graça, a tua unção, que o Senhor venha derramar sobre nós o Espírito Santo com ousadia. Não deixa nós fazermos parte dessa sociedade que despreza, Senhor, a santidade. Não deixa nós fazermos parte dessa sociedade, Senhor, que faz chacota com aquilo que é santo, que brinca com aquilo que é santíssimo. Não deixa, meu Pai, nós fazermos parte da roda dos escarnecedores. Não deixa nós negarmos o teu nome, não, meu Pai, mas queremos viver sobre a virtude do Espírito, andar em santidade, viver em santidade, proceder em santidade, cumprir a sua palavra, meu Pai, como ela deve ser cumprida. Que nós venhamos não viver segundo a carne, mas segundo o Espírito, não cumprindo os prazeres da carne, porque a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida. Senhor, santifica-nos na verdade, pois a sua palavra, ela é a verdade. Santifica a nossa mente, santifica o nosso coração, santifica, Senhor, a nossa vida, nos santifica espiritualmente. Tira de nós, meu Pai, todo espírito de rebeldia que faz nós sermos como Jonas, fugirmos da direção do Senhor. Repreende esse espírito de rebeldia que quer nos levar, Senhor, a transgredir a sua palavra. Senhor, ajuda nós termos casa não na areia, mas na rocha. Toma este irmão que está orando agora, que muitas vezes é tentado a fazer aquilo que não te agrada, que muitas das vezes é tentado a fazer aquilo que não te glorifica. Senhor, purifica esta pessoa neste momento, meu Pai, para que essa pessoa seja completamente cheia da sua unção, completamente cheia da sua graça. Aviva, ó Senhor, a sua obra, e no meio dos anos a notifique, no meio dos anos torne-a conhecida. Meu Deus, que o Senhor venha tocar em nossas vidas, renovar as nossas vidas, fortalecer as nossas vidas, encher-nos com o teu Espírito e com o teu poder. Que o Senhor venha, meu Deus, operar maravilhas. Existe um povo que está orando, meu Pai. Existe um povo que está clamando, Senhor, com muita fé, que está clamando, meu Deus, com muita confiança, que está clamando com muita esperança, meu Pai. Existe um povo que está invocando o teu nome, e neste momento que muralhas sejam partidas. Neste momento, Senhor, que impedimentos que não deixam essa mulher crescer espiritualmente, que não deixa essa irmã ser ungida, que não deixa esse irmão ser ungido, mas quer deixá-lo fraco, cansado, seja repreendido agora. Essas legiões de demônios que colocam desejos nesta pessoa, que coloca prazeres incontroláveis neste homem, nesta mulher, pelo teu Espírito, meu Pai, pelo teu Espírito nós te pedimos a tua ajuda, pelo teu Espírito nós te pedimos tua graça, pelo teu Espírito nós te pedimos a tua compaixão. Meu Deus, venha sobre nós nesta hora. Meu Deus, venha sobre nós neste momento e aviva, ó Senhor, a sua obra. No meio dos anos, aviva, Senhor. Não deixa essa mulher ceder um pouquinho. Não deixe este homem ceder um pouquinho, porque a vontade do inimigo é que cada tempo que passa a gente vai se relaxando, a gente vai ficando propício ao erro, ao pecado. Mas nós te pedimos, meu Pai, converte-nos e seremos convertidos, purifica-nos e seremos purificados, transforma-nos e seremos transformados, restaura-nos e seremos restaurados, purifica, santifica, renova, restaura, enche, usa, capacita-nos, ó Pai, e seremos mais do que vencedores. Que o Senhor segure firme em minhas mãos, que o Senhor segure firme nos caminhos dessa pessoa, que o Senhor não deixe esta pessoa vacilar. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe.
O Senhor é Deus do sobrenatural. O Senhor é Deus de coisas sobrenaturais, meu Pai. E em tuas mãos eu entrego a cada irmão que está orando. Senhor, nós queremos ser crentes de verdade. Queremos servir, meu Pai, não apenas à igreja, não somente ao ministério, mas sermos salvos quando a trombeta soar, quando o Senhor buscar os seus escolhidos. Senhor, não nos deixe nessa terra. É por isso que nós te pedimos, exorta-nos, confronta-nos quando for necessário, mas não deixe a nossa alma se perder, meu Pai. É o que nós te pedimos neste momento, pois o Senhor é Deus grande, Deus conselheiro, Deus maravilhoso. O Senhor é Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Senhor é vida. O Senhor é Deus de mistério. Ó Deus, nós te clamamos agora que as portas do inferno não prevaleçam, que as portas do inferno, meu Deus, sejam fechadas nesta hora, mas que a porta do céu se abra a favor de cada pessoa, livrando o Senhor do maligno, livrando o Senhor do inimigo, livrando o Senhor dos prazeres, dos desejos, das tentações, de tudo aquilo que quer destruir esta pessoa. Confirma sobre nós, meu Pai, a sua vontade, e que possamos ser tão abençoados, mas tão abençoados, que quem nos conhece possa querer ficar ao nosso lado, que quem nos conhece possa querer estar conosco. Cobre-nos com teu sangue, meu Pai. Tem misericórdia nesta hora, tem misericórdia neste momento, e segundo a sua palavra, dai-nos da sua graça. Segundo a sua palavra, dai-nos da sua força. Segundo a tua palavra, dai-nos da tua unção. É o que nós te pedimos, ó Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos ouvintes, eu quero ler a palavra de Deus com vocês. Deixa eu abrir a minha Bíblia, só um minuto. Está em Apocalipse, o último livro dessa biblioteca de Deus. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo. E nós vamos ler no último livro dessa biblioteca de Deus, Apocalipse, capítulo de número 2, verso 12. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também que segue a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não, breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei de comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Meu Deus, que lindo! Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor, Ele endereça essas cartas à igreja, e para cada igreja o Senhor, Ele tem uma exortação. Mas para a gente entrar logo nas exortações que o Senhor traz a essa igreja, eu preciso localizar os irmãos acerca de onde ficava Pérgamo. Ontem nós falamos sobre Esmirna, e Pérgamo ficava
a mais ou menos 100 quilômetros de Esmirna. E a cidade de Pérgamo era uma cidade muito importante também. Essa cidade, ela tem o nome Pérgamo porque se fazia pergaminhos em Pérgamo. Ou seja, a cidade deu-se esse nome porque grande era o comércio de rolos históricos, religiosos. Eles fabricavam tantos pergaminhos que hoje, né, nós temos papéis. Hoje nós temos tantas coisas onde a gente registra, a gente até deixa um livro escrito, você encaderna um material, mas naqueles dias o pergaminho era onde se guardava, onde se escrevia, onde, como que nós podemos dizer, que eles guardavam todos os seus relatos. E lá em Pérgamo, eles eram tão importantes que eles tinham mais de 200 mil rolos históricos religiosos, bíblicos. E nessa cidade havia uma situação muito difícil em Pérgamo, porque Pérgamo vivia em um lugar onde o próprio Senhor reconheceu que era onde habitava o trono de Satanás. E por que a Bíblia vai dizer que em Pérgamo se habitava o trono de Satanás? Porque neste lugar havia aquele mesmo templo que também existia em Esmirna. O templo que se adorava a Roma. Existia um templo local dedicado a Roma, uma idolatria terrível ao governo romano. E dentro daquela cidade existia várias honras, várias glórias a imperadores, a governadores. Além desses templos imperiais que eram cultos ao Império Romano, o povo de Pérgamo adorava outros deuses. Ali tinha deuses como Zeus, Atena, Dionísio, Asclépio, ou seja, todo tipo de deuses estava naquele lugar. E nós encontramos em Pérgamo uma mistura de poder do mal. Por quê? Existiam religiões falsas, que eram esses deuses, e existia também poder oficial do governo romano, ou seja, tanto eles eram ligados à idolatria ao Império Romano, como eles eram também dedicados a cultos religiosos, a deuses que não podiam fazer nada por eles. E eles adoravam, sim, só que lá em Pérgamo existiam duas referências de deuses que eram principais para eles. O primeiro era Zeus. Tinha uma estátua na cidade de quase 13 metros de altura. E essa estátua esculpida de Zeus, as pessoas adoravam aquilo, se prostravam. E tinha também um outro deus em Pérgamo que eles adoravam, uma outra entidade muito conhecida, o nome é um pouco estranho, que era Esculápio. Esculápio lá em Pérgamo era o deus da cura. E ele era adorado por toda a cidade. Agora imagine você, para você ter ideia, esse deus por nome de Esculápio, que a cidade de Pérgamo adorava, era simbolizado por uma serpente. Porque eles acreditavam que Esculápio era o deus da cura. Era o Deus que trazia para eles cura de toda e qualquer enfermidade. Então, eles tinham ali na cultura grega essa serpente que eles adoravam, mas o Deus Esculápio era simbolizado por essa serpente. Eu não sei se você já percebeu, hoje na maioria das farmácias tem ali aquele símbolo daquela serpente. Até na medicina vai também o símbolo da serpente. Que lá na cultura grega, lá para os gregos, aquela serpente simbolizava a medicina, simbolizava a cura e simbolizava esse deus Esculápio. Agora imagine, Zeus, Esculápio, imperadores sendo adorados, entidades como Atena, Dionísio, Asclépio e por aí vai. Um tanto de idolatria. Nesse lugar era onde estava a igreja de Pérgamo. Nós encontramos Pérgamo no meio de uma grande idolatria, porque você tinha que adorar esses deuses, você tinha que adorar o governo da época, que era o Império Romano, e o Senhor, ele vai dizer para a igreja: eu conheço as tuas obras, eu sei o seu trabalho,
E você habita onde está o trono de Satanás. Eu sei que aonde você habita não é fácil, porque aqueles que não adoravam, eles sofriam muitas represárias, eles sofriam muitas perseguições. E como prova disso, o Senhor vai falar de uma testemunha que foi destruído no meio deles. E quem é essa testemunha? Aqui no verso de número 13, ele vai dizer: eu sei onde tu habitas, que és o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Senhor elogia a perseverança dos cristãos de Pérgamo. O Senhor vê que eles sofrem uma perseguição intensa onde eles vivem. Mas existia alguém ali que já tinha morrido por negar, adorar ao Império Romano e adorar essas entidades. E ele é mencionado aqui como Antipas. Ou seja, quem era Antipas? Antipas foi um bispo. Antipas, ele foi um bispo da igreja de Pérgamo. E ele rejeitou fazer sacrifício a deuses. Ele rejeitou viver o que o império queria que ele fizesse. E sabe o que acontece? Eles começaram a perseguir ele. Antipas foi capturado, foi levado ao templo, e aonde foi lançado dentro de um touro ardente. Ou seja, aquele touro ardente de chamas, de fogo. Falaram: olha, Antipas, você não quer adorar outros deuses? Você não quer se prostrar? Você quer manter fiel a Deus? Então o que eles fizeram? Eles pegaram um touro de bronze vermelho, colocaram fogo debaixo daquele touro de bronze e jogaram Antipas dentro daquele touro, para ele ser cozinhado ali dentro, para ele ser morto ali dentro, no meio daquelas chamas. E eu quero te dizer que mesmo assim ele não negou o nome do Senhor. Ele não negou o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que ele, naquele momento, ele não morreu ali simplesmente, como que eu posso dizer, cozido, deformado. Quando os cristãos pegaram o corpo de Antipas das chamas, conta a palavra que o corpo dele ainda foi enterrado. A fé daquele homem era tão grande que o Senhor guardou até a matéria, que era o corpo dele. Mas eu quero só dizer para você o que o Senhor ele vai falar sobre Pérgamo. Ele vai dizer: eu sei as tuas obras. Eu sei que aonde você habita não é fácil. Eu já tive uma testemunha, que é Antipas, que morreu aí. Mas tem algumas coisas contra ti. Porque dentro de Pérgamo há um secretismo. O que é sincretismo? É uma mistura. Dentro de Pérgamo, vocês estão misturando as coisas. Vocês estão vendo que há várias religiões e vocês estão fazendo uma mistura muito grande. Porque, meus irmãos, eles reconheciam o Senhor, mas já estavam sendo levados por outras doutrinas. É o que a Bíblia diz, que as más conversações corrompem os bons costumes. Eles começaram a viver uma vida de engano, uma vida completamente de imoralidade. Por quê? Porque lá em Pérgamo, eles eram ensinados que poderiam se prostituir. Existiam comidas que eram oferecidas a Zeus, que era oferecido a Esculápio, a vários outros deuses, e muitos cristãos já estavam comendo ali daquela comida. Eles já estavam comendo ali na mesa da idolatria. Não apenas a comida que era oferecida, mas eles também estavam adorando alguns deuses. Imagine, comendo da comida oferecida, e o Senhor vai dizer: eu tenho algumas coisas contra vocês. Vocês estão seguindo a doutrina de Balaão. E o que é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão tolerava outras religiões, até participava da idolatria e da prostituição. Lá em Números 21,
Quando Balaque vem chamar Balaão, ele diz: olha, amaldiçoa o povo de Deus, que eu vou te dar prata, eu vou te dar bronze, eu vou te dar ouro, eu vou te retribuir a isso. E o que Balaão faz? Balaão vai para amaldiçoar, porque ele estava interessado no ouro e na prata. Agora em Pérgamo, o Senhor vai dizer: eu vejo que vocês estão tolerando o mesmo erro de Balaão. Ou seja, Balaão queria lançar lá atrás, em Números, pedras para o povo de Deus tropeçar, por causa da prata e do ouro. E eu vejo que agora em Pérgamo, alguns crentes estão tolerando essa mesma doutrina, estão tolerando como Balaão, sendo comprados por prata, sendo comprados por ouro. E a doutrina de Balaão nada mais é do que uma doutrina de engano, uma doutrina que lança tropeço, uma doutrina que ela só busca interesses próprios. E eu vou abrir parênteses para trazer para os nossos dias quantos cristãos tolerando a doutrina de Balaão. E o que é a doutrina de Balaão, irmã Isabel? A doutrina de Balaão é aquela palavra pregada sem compromisso, aonde o homem é livre para fazer tudo, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí a pessoa bebe, fuma, prostitui, troca de mulheres quantas vezes quiser, troca de homem quantas vezes quiser. Você pode ir nu, mas como você pode ir coberto. A doutrina de Balaão não se preocupa com as consequências, só preocupa com a prata e o ouro. E o que tem de igrejas que estão preocupados só com a prata e o ouro. E por que não dizer somente com a lã das ovelhas? O pastor, ele não quer saber se você está certinho com a sua vida. Ele quer saber se aquilo que você está entregando todo mês está sendo fiel. Ele não quer saber da sua vida espiritual. Ele não quer saber se você está cantando, mas ainda vai a lugares que não deve. Ele não quer saber se você tem 4, 5 mulheres. Ele quer a sua oferta. Quantos líderes não se preocupam mais com a saúde daqueles que são liderados por ele? Porque são verdadeiros Balaões. São pessoas que lançam tropeço porque estão interessados na prata e interessados no ouro. Então, a sua vida pessoal é você e Deus, mas o seu dinheiro, a gente precisa participar dele. Cuidado, meus irmãos, com a doutrina de Balaão, que está lançando tropeço. As pessoas ofertam muito, dizimam muito, se doam muito para a parte financeira, mas nunca consegue ficar de pé, porque o pecado derruba, o pecado faz você tropeçar. O pecado faz você cair. Você pode dar a maior oferta, você pode dar o maior dízimo, você pode dar a maior contribuição, você pode fazer a maior obra social da igreja, mas se você estiver em pecado, quem vai te derrubar não é o seu pastor, não é a sua liderança, não é a convenção que você faz parte, mas quem vai te derrubar é o próprio pecado, porque o pecado lança tropeço. Então a igreja agora de Pérgamo estava tolerando um ensinamento que só lançava tropeço. Quando você lembrar de doutrina de Balaão, você lembra ensinamento com interesse próprio. Ou então podemos dizer assim, uma liderança que pensa em dinheiro, mas não pensa nas consequências. Isso é a doutrina de Balaão. Agora, olhe para você ver. E o Senhor vai dizer: eu tenho que vocês estão tolerando gente que ensina sem compromisso, gente que ensina por interesse. Eu estou vendo que vocês estão tolerando gente que não tem compromisso nenhum com a verdade, só que a prata, o ouro e a lã da ovelha. E tenho também contra que vocês estão suportando, vocês estão recebendo a doutrina dos nicolaítas. Gente, a doutrina dos nicolaítas já foi repreendida aqui na igreja de Éfeso. Olha o que o Senhor diz à igreja de Éfeso. No verso de número 6 do capítulo 2. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Lá em Éfeso, a igreja de Éfeso, mesmo perdendo o primeiro amor, eles iam contra as doutrinas dos nicolaítas. Mas Pérgamo tem o mesmo problema, já
não é como Éfeso, que detestava a doutrina dos nicolaítas, mas agora em Pérgamo eles já estavam aceitando a doutrina dos nicolaítas. Irmã Isabel, eu estou meio perdida. O que é a doutrina dos nicolaítas? Os nicolaítas diziam que você pode comer de todas as comidas oferecidas aos deuses. Não há problema. Pode comer, fica tranquilo, pode comer. Ah, é oferecido a Zeus? Pode comer. Ah, esse vinho é oferecido a Atena? Pode comer. Ah, essa comida aí é oferecida ao deus Esculápio? Pode comer também. E a segunda coisa que os nicolaítas, eles pregavam, era o seguinte, que você podia pecar, porque a graça veio para manifestar no seu pecado. Então, quanto mais você peca, mais a graça se manifesta. Quanto mais você adultera, mais a graça se manifesta. Quanto mais você usa droga, mais a graça se manifesta. Ou seja, eles estavam vendo a graça de Deus como algo que poderia ser usada de uma forma, como que eu posso dizer, desenfreada. E não é assim. Pela graça, que é favor imerecido, mas não significa que quanto mais eu uso droga, mais Deus vai me usar. Não é isso. Não significa que quanto mais eu me prostituo, mais cheio do Espírito Santo. Não, o próprio Senhor diz que a luz não combina com as trevas. Numa casa não pode ter dois senhor. A Bíblia até diz que numa fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou você escolhe a porta estreita, ou você escolhe a porta larga. Ou você escolhe o Deus poderoso, ou você escolhe o diabo. Ou você escolhe o céu, ou você escolhe o inferno. Ou você escolhe o sim, ou você escolhe o não. O que o Senhor diz? Sim, sim ou não, não. O que passa disso é maligno. Os nicolaítas, eles diziam: quanto mais você pecar, mais graça de Deus você vai ter. E isso é uma mentira. A gente sabe, meus irmãos, que quando a gente começa a pecar, o Espírito Santo se afasta de nós, porque Ele é santo. O Espírito Santo é santo. Sansão foi pecando. O dia que ele invocou a força, ele não tinha mais força. Porque quem brinca com o pecado vai perder a essência de Deus. Quem brinca com o pecado vai perder a visão de Deus. Quem brinca com o pecado, ele vai perder a direção de Deus. E olha o que o Senhor diz. Eu vejo que alguns de vocês toleram a doutrina de Balaão, que ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comem dos sacrifícios da idolatria e se prostituem. Assim também vejo que toleram a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Olha o que o Senhor diz para a igreja: arrependa-te. Quando não, breve virei a ti e batalharei contra ti com a espada que sai da minha boca. Irmãos, a Bíblia diz: se o juízo começa pela casa de Deus, o que será dos ímpios? Você, minha querida irmã, e eu vamos ser julgados segundo as nossas obras. Você pode estar em um pecado coletivo. Você pode estar num pecado numa comunidade, mas o juízo virá individual. Você pode estar hoje no meio de um grupo: mas lá na nossa igreja todo mundo faz isso. Lá na minha comunidade todo mundo faz. Não, no ministério que eu congrego está liberado, está todo mundo liberado. Do lado de cima até lá embaixo está todo mundo liberado. Mas não pense que o julgamento vai ser coletivo. O que é coletivo? Em grupo? Não, é individual. O juízo de Deus será individual. Eu, Isabel Ferreira, serei julgada ou justificada pelas minhas obras, não pelas obras da minha igreja, não pelas obras dos meus liderados, não pelas obras de quem está me liderando. Eu serei julgada pelas minhas obras, porque o homem, ele vai dar conta de si próprio. E olha o que o Senhor está dizendo: arrependa-te, Pérgamo, porque vocês estão onde está o trono de Satanás, mas eu não estou vendo esforço em vocês rejeitarem o pecado.
Eu não estou vendo em vocês esforço para rejeitar a doutrina de Balaão. Eu não estou vendo vocês sacrificando para rejeitar a doutrina dos nicolaítas. Eu já tive um bispo aí dentro de Pérgamo que morreu por amor a mim, mas vocês não estão tendo essa força de se opor, de dizer não. Então eu digo, arrependa-te, porque eu virei e batalharei com a palavra que vai sair da minha boca. E ela é uma espada. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. E olha a promessa: ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Sabe o que o Senhor está dizendo? Pérgamo, não se curva a comer na mesa dos deuses, não. Pérgamo, não se curva a comer dessa comida a demônios, não. Se mantenha fiel, porque você vai comer do maná escondido. E olha o que o Senhor diz: e eu darei uma pedra branca, e nessa pedra branca um novo nome que ninguém sabe, a não ser aquele que recebe. Você sabe que lá no céu tem um novo nome para você? Tem gente que fala: irmã, graças a Deus que eu não gosto desse nome que a minha mãe me registrou no cartório. Minha irmã, existe um novo nome para a sua vida. Existe um novo nome para nós. E hoje eu quero finalizar esta meditação dizendo algo para você. Quem tolera o pecado se torna cúmplice do pecado. Eu vou recapitular. Quem tolera o pecado se torna cúmplice do pecado. Você já percebeu que quando uma quadrilha vai vai roubar, é pecado, mas eles vão roubar. A polícia começa pegando lá de cima quem fez o plano, quem executou o plano, quem ajudou o plano, quem deu carona no carro para a fuga, quem deu passagem para os bandidos, e assim, minha irmã, vai todo mundo. Eu quero dizer algo para você. Não adianta você não cometer o ato em si, mas se você for cúmplice de um pecado, você se torna, aliás, se você tolera esse pecado, você se torna cúmplice dele. É a mesma coisa, você vai lá e rouba um banco, e você fala: ó, irmã Isabel, você é crente, né? Você não pode roubar. Aí ela vai lá e rouba um banco. Aí eu falo assim: eu não roubei, mas eu vou abrir a minha casa, você pode guardar tudo que você roubou no banco lá na minha casa. Eu não roubei, mas eu tolerei o seu erro, e eu me torno cúmplice do pecado. Existem muitas pessoas que estão aqui ao vivo agora. Você não pratica o ato, mas às vezes você é cúmplice do ato. Você não rouba, mas você vê o seu amigo roubando lá no emprego e não fala nada. Você vê alguém que está fazendo coisa errada, você não corrige, você não fala, você diz: isso não é da minha conta, mas você está tolerando aquele erro e você é cúmplice também do pecado. Às vezes, eu vou só dar um exemplo. Eu não sei o que você pode achar desse exemplo, mas eu sei que Deus, Ele criou homem e mulher, mas de repente tem alguém que ele tem a decisão pessoal dele. Eu sou amiguíssima dessa pessoa, amiguíssima. Não, ele tem a vida sexual dele para lá, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu sou amiguíssima. Conto segredos, empresto até uma roupa feminina para um masculino. E assim vão seguindo. Não, é minha amiga, aquela coisa toda. Você sabe que você não está praticando aquilo, mas você tolera. E eu quero dizer para você, cuidado para você não ser cúmplice do pecado. Está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha o que a Bíblia diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. João vai dizer: se nós fôssemos do mundo, o mundo nos aceitaria, mas como nós não somos do mundo, o mundo nos aborrece. E só uma coisinha, sabe aquela amiga sua lá,
que ela trai o marido dela, ela te fala, ontem eu fui para um motel com o fulano de tal, e você fala, e o que aconteceu lá? Você não pratica, mas você é cúmplice do pecado. A condenação de Deus vai vir sobre você. Você sabe que Deus criou homem e mulher, mas se você tem um homem como uma mulher e trata ele como uma mulher, você não pratica aquele pecado, mas se você tolera, você é cúmplice do pecado. Eu não estou dizendo para mãe e pai que tem essa situação dentro de casa. Eu estou dizendo de pessoas que têm amizades fortíssimas com um homem, como se ele fosse uma mulher. Aí você fala, não, mas isso é assunto sexual dele para lá. O que ele é não me interessa, eu sou amigo dele. Mas cuidado para você não ser tolerante do pecado. Você sabe que tem uma empresa e tem um funcionário lá que está lesando o patrão. Você não rouba, mas você sempre está vendo e fala, e aí, o que você faturou com aquilo? Cuidado. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Fica aí essa palavra para a sua vida. Tá bom, gente? Ô, glória! Fica essa palavra. Cuidado com esse sincretismo religioso, essa mistura. Cuidado com esse negócio de se misturar. Não, Deus é Deus de todos, a gente está todo mundo junto e misturado. Cuidado. A Bíblia diz, vós sois o sal da terra e a luz para iluminar. O Senhor diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifique o vosso Pai que estás no céu. A Bíblia diz ainda mais, Malaquias 3,18, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe o que Pérgamo estava dizendo? Aqui já está uma bagunça. Aqui tem Zeus, aqui tem Epilácio. Meu Deus, até esqueci o nome do Deus lá, vamos lá. Aqui tem Esculápcio, aqui tem tudo. Tem doutrina de Balaão, tem os Nicolaita. Então vamos empurrando com a barriga. O Senhor parou e disse, olha, cuidado, porque eu batalharei contra ti com a espada que sai da minha boca. Então, minha irmã, cuidado. Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe vocês, foi um prazer falar com os irmãos. Amanhã, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Amanhã nós vamos falar sobre a igreja de... Só um minutinho. Amanhã nós vamos falar sobre Tiatira. Eita glória. Amanhã nós vamos falar sobre Tiatira, tá bom? Irmãos, fiquem com Deus, um forte abraço. Quem não se inscreveu no nosso canal, Pastor Átila Carvalho, procura lá no YouTube. Vamos se inscrever, porque Deus tem bênçãos para você lá também. Fiquem com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe a todos.